Graça e paz, meus amados irmãos. Muitas pessoas têm pedido o meu testemunho, querem saber da minha história de vida, da minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Pois bem, eu vou falar para vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Muitos me chamam de Pastor Oliveira, porque o meu nome é Elison Oliveira Sobrinho, ok? Hoje eu tenho 43 anos de idade. Entrei no mundo das drogas aos 17 anos. Era um rapaz brigão, mas sempre fui muito estudioso, sempre gostei, sempre tirava as melhores notas na escola. Mas infelizmente entrei nas drogas, levado aí por influência de más companhias, como a maioria dos nossos jovens aí, até mais novos do que eu. Certa vez eu comprei drogas de um cara que pegava com um outro traficante. Eu paguei para ele, dei um cheque e ele não pagou o cara. Então o cara colocou minha cabeça a prêmio. Eu fui jurado de morte. Um dia um cara chegou para mim, o mesmo que tinha me dado drogas para vender, né? Logo quando eu comecei, e ele me chamou para ir para uma montanha lá em Mairiporã, onde nós ficamos usando crack durante 3 dias. Eu era viciado em cocaína, bebia muito, fumava cigarro também, fumava maconha, mas eu fiquei com esse cara 3 dias usando crack. Foi a primeira vez que provei e também foram os últimos dias que usei, foram esses 3 dias. Quando esse cara voltou, o que ele fez? Ele armou para mim uma cilada. Ele me deixou para ser pego pelo cara que queria me matar. Ele me deixou bem na beira da rua onde esse cara morava, onde ele sempre ficava. Graças a Deus o cara não estava lá. Eu corri para a minha casa, me vi no espelho, o estado em que eu me encontrava todo sujo, todo imundo, com aquela pinta daqueles drogados que ficam abandonados mesmo em praça. Depois de 3 dias sem tomar banho, usando crack, imagina o estado em que eu me encontrava. Quando eu me vi daquele jeito, olhando no espelho, eu entrei em pânico. Então eu orei a Deus e disse: olha, Senhor, se o Senhor existe e me livrar da morte e das drogas, eu vou me tornar o melhor crente que o Senhor já teve. E chorei muito ali porque eu não me conformava com o estado que eu me encontrava, porque até os meus 17 anos eu era um jovem gênio, super inteligente, bem sucedido na escola, trabalhava, era esforçado, era um boyzinho, estava conquistando as minhas coisas ali já bem jovem. E em coisa de 3 anos, que foi dos 17 aos 20, dos 17 aos 20 eu me encontrava naquele estado deplorável. Bom, neste mesmo dia o assassino entrou no nosso prédio. Ele ameaçou um amigo meu, invadiu a casa de um amigo meu, de um segundo amigo meu, e ele não sabia onde eu morava. Meu apelido era Adonai, então ele gritou na minha janela sem saber. Todo mundo com medo dentro das casas, trancados. E ele gritou: olha, avisa o Adonai, que se eu pegar ele, eu mato ele. O que eu fiz? No dia seguinte, eu fugi para Caieiras, na casa de uma avó paterna minha, a quem eu tive um amor assim, surpreendente, beirando o amor de mãe mesmo. Ela era muito importante para mim. Eu fiquei na casa da minha avó por uns 15 dias mais ou menos. E eu queria voltar. Só que as notícias que chegavam para mim é que esse cara estava todo dia tirando da minha mãe dinheiro, 20, 30 reais, e na época isso era muito dinheiro, era muita grana. E minha mãe tinha acabado de receber um dinheirinho de um processo, de uma empresa que ela tinha saído, e aquilo deu uma melhora muito grande na nossa vida, porque a gente era muito carente, passava muita necessidade, né? Meu pai me abandonou todos nós. Eu era o mais velho dos 4, eu tinha 9, a outra irmã tinha 8, a outra tinha 4 e o meu irmão caçula tinha 3 anos. Imagina a situação. Então nós tivemos uma vida muito sofrida, beirando a mendiguice, para te falar a verdade. Mas minha mãe, sempre esforçada, arrumava um jeitinho de colocar o que comer na nossa boca. Às vezes ela ficava sem, mas não deixava a gente sem. Enfim, esse cara gritou falando que ia me matar. Então eu fugi para casa da minha avó, fiquei lá por 15 dias, queria voltar e não podia porque as pessoas falavam para mim, ó, ligavam lá para minha tia, manda avisar para ele não voltar, que se ele voltar, o cara mata ele, e o cara tá todo dia tirando 20 e 30 reais da nossa mãe. Era muita grana. O que eu resolvi fazer? Eu falei, ó, vou voltar e eu mato esse cara.
Fui atrás de arma, ninguém me deu. Peguei um pedaço de pau, deixei de canto, fiquei o dia inteiro esperando esse cara. Era um domingo quando eu voltei. E o cara não apareceu. Esperei por ele o dia inteiro. Daí então minha mãe me chamou para ir à igreja. Aqui perto de casa tinha uma igreja bem grande, em um galpão, chamado Comunidade Evangélica Betsaida. E foi justamente lá que Deus usou um pastor chamado Pastor Noel, que é um cara que eu tenho um respeito por ele muito grande até hoje. Deus usou ele para falar comigo. O pastor, ele falou exatamente a oração que eu tinha feito, que ninguém sabia, quando eu fiquei esses 3 dias, tendo voltado desses 3 dias que eu fiquei usando crack, né? E quando ele começou a falar algumas coisas sobre a minha vida, lá de cima do púlpito pregando, no meio daquela multidão, mais ou menos umas 2.000 pessoas aproximadamente, eu fiquei pensando comigo assim, minha mãe deve ter falado alguma coisa para esse cara. Eu cutuquei minha mãe e falei, mãe, você falou da minha vida para esse pastor? E para minha surpresa, minha mãe disse, não, eu nem sei quem ele é, não é ele que prega aqui, é um outro pastor, que era o Francisco na época. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, minha mãe não mente. Eu falei, o que está acontecendo? Daqui a pouco ele falou, você não está acreditando que eu sou Deus e que eu estou falando com você? Você lembra do dia que você ficou 3 dias usando crack, você voltou, olhou no espelho, viu o estado que você se encontrava e disse, se Deus existe, se Jesus existe, me livrar das drogas e da morte, eu me tornarei um crente, o melhor crente que o Senhor já teve? Pois é, eu sou teu Deus, eu estou te chamando. Aquilo ali foi uma coisa muito clara, ninguém sabia. Foi algo impactante comigo. Então, quando eles fizeram um apelo para entregar a vida a Deus, eu fui o primeiro que fez isso. O primeiro que fez isso fui eu. O que aconteceu? Eu fui até esse pastor no final do culto. Ele perguntou para mim se eu tinha Bíblia. Eu falei, olha, eu tenho uma desse tamanho que eu ganhei na escola. Ele falou para mim que era um Novo Testamento, que nem disse, eu entendi. Ele falou, ó, isso aqui é o suficiente para a sua salvação. Comece a ler e estudar. E quando esse cara tentar matar você, você vai pregar para ele o Evangelho. Estou falando aqui bem resumidamente. E foi assim que eu comecei a estudar e desde lá eu não parei. Já são 23 anos. 23 anos estudando exaustivamente a palavra de Deus, com muito prazer e satisfação, sempre sendo conduzido pelo Espírito dele. Infelizmente o rapaz foi preso, foi para o Carandiru e lá ele foi esquartejado e morreu, infelizmente. Porque eu queria ter pregado para ele, que eu tenho certeza que se eu pregasse, eu teria salvo a vida dele. Nessa igreja, lá, eles oravam bastante, então todos os dias eu estava lá nos propósitos de oração, que era das 11 à meia-noite. Eu ia sempre com eles às sextas e sábados no monte. Fora isso, todos os dias que não tinham oração na igreja, às vezes até depois da meia-noite, eu e mais um grupo de amigos íamos para um monte que tinha aqui perto de casa, num parque ecológico, antes de fazerem o Rodoanel, e lá nós ficávamos orando a madrugada inteira e tínhamos muitas experiências sobrenaturais fantásticas que só serviram para fortalecer a minha fé. E de tanto eu buscar e orar, enfim, um dia um amigo me levou para uma igreja e esse pastor explicou para mim sobre santidade. Era o pastor Cícero de Araújo. Eu achava que eu conhecia a Bíblia, porque na minha igreja, por eu ler muito e ter uma boa memória, tinham pastores que me usavam inclusive de chave bíblica. Onde está escrito mesmo aquilo lá, meu jovem? Aí eu falava tal. Isso era ruim, porque isso me envaidecia. Mas enfim. Então eu fui para essa igreja a convite de um amigo meu e conheci esse pastor chamado Cícero de Araújo, que para mim é uma referência, um modelo de pastor, de líder, em alguns aspectos. E ele começou a falar para mim sobre santidade. Eu nem imaginava o que era santidade. Eu já vivia santidade sem saber, mas eu nem imaginava que era tão profundo. E eu amei o Evangelho sendo pregado daquela maneira. Eu nunca imaginei que aquilo era possível. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um pastor pregando sem esboço. Ele era uma fonte,
O evangelho jorrava. Ele não precisava nem da Bíblia, ele só ia falando, abre lá, abre aqui, abre lá, abre aqui, e citava tudo de cor. Eu lendo e ele me ensinando, como se ele estivesse lendo comigo. Foi algo fantástico, uma experiência muito poderosa. E lá foi que onde aí o meu interesse pelas escrituras, isso aí eu tinha mais ou menos uns 3 meses de igreja, aí o meu interesse se tornou muito maior. Aí vieram os dons espirituais sobre mim de uma maneira sobrenatural. Saía pelas ruas expulsando demônios, curando enfermos. Era algo fantástico. Um dia um pastor chamado Robson, voltando, né, para a igreja da onde eu estava, onde eu me converti, ele falou, olha, orem, porque no próximo sábado eu vou dar a oportunidade para que um de vocês possa ir fazer a abertura do culto de jovens. Como a igreja não estava habituada ainda com o culto de jovens, foi a igreja em massa no sábado, achando que seria um culto comum. Então estava lotada a igreja, mais ou menos umas 2.000 pessoas para mais. E eu não sabia que era eu, mas eu fiquei durante a semana estudando. E como eu não tinha uma boa leitura, né? Eu era muito inteligente, gostava muito de ler, mas eu não tinha uma boa leitura em público. Eu não era eloquente. E eu fiquei estudando 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, enfim. Para que eu pudesse fazer essa citação, sem gaguejar, o que eu fiz? Eu decorei e levei a Bíblia só de fachada. Muitos, né, conhecendo meu testemunho, estavam felizes pela oportunidade que eu recebi. O pastor falou, é você que vai pregar. Foi algo fantástico. Aí quando eu cheguei em cima, na verdade não era uma pregação, era uma leitura de abertura. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo desceu sobre a igreja de uma forma fantástica. Todo mundo glorificava, foi algo, parecia que eu estava no céu, eu andava em câmera lenta. Foi um mover. Foi a primeira vez que o Senhor me usou na pregação. E isso marcou muito a minha vida, essa oportunidade com o pastor Robson, né? Beijo aí, Robson. Amo você, cara, você sabe disso. Enfim, foi algo maravilhoso que aconteceu comigo naquele momento. Marcante, né? A minha vida foi marcada por momentos fantásticos aí que Deus me proporcionou. A minha carreira, né? E também pequei muito, viu? Nesse meio tempo pequei muito, errei muito como pastor, como membro, pequei demais, porque essa palavra, irmão, o que eu tenho pregado para vocês, é muito difícil de você digerir ela, de você adaptar a sua vida a ela. Porque você vem do mundo na carne, aí você chega num primeiro impacto dentro da igreja e vê as pessoas vivendo ali, mas não com a profundidade que deveriam viver, não com... talvez sinceros, eu acredito que até muito sinceros, mas talvez não com a consciência que deveriam ter. E eu estava com toda aquela bagagem, roupagem, aquela bagunça toda sobre mim, foi muito difícil. Então eu cometi vários pecados, erros, falhas, fui injusto com muita gente, como muitos são, né? Muitos pastores que eu tenho, para quem eu tenho pregado, a quem eu tenho ensinado, passaram por isso, e eu tenho orientado, tenho conversado com eles. Porque eu sei a trajetória, como que é difícil, como é complicado trazer certos ensinos, se modelar, né, a renovação do entendimento, se transformar à medida daquilo que vai conhecendo. Eu sei que é difícil. E por isso que eu prego exaustivamente, com toda a paciência, com esses pastores. Né? Aquilo que vocês veem no Quai não é nada, é 1 minuto. No TikTok são 3 minutos. Tem pregações minhas de 1 hora. Eu já fiz seminários onde deram mais de 6 CDs de pregação, 1h30, 2 horas cada. Então é muita coisa. Então isso aí que vocês ouvem aí no Quai, no TikTok, e até mesmo no YouTube, onde tem pregações de 1 hora, 1h20 mais ou menos, é muito pouco perto dos seminários que eu costumava fazer, que ainda vou voltar a fazer. Enfim, esse pastor me ensinou sobre santidade, né, esse da igreja que eu fui visitar, depois de 3 meses de crente, e me falou sobre mistérios do Velho Testamento, quem era Deus, erros de tradução, pessoas chamando de Deus quem não era Deus só porque lá estava escrito Deus, enfim, o ministério dos anjos, papapá, me ensinou, abriu minha mente para muita coisa. E eu fui me aprofundando, estudando, sempre orando, jejuando, né? Ia muito nos montes, ainda tenho o hábito, não é pecado ir no monte orar, de maneira nenhuma. Se você não tem a liberdade para se rasgar, para abrir seu coração dentro da sua casa, vai no monte orar sim, não tem problema algum, tá bom?
Só não fique se exibindo por isso, porque aí você perde toda a virtude do propósito. Enfim, aquelas informações que ele me deu foi algo fantástico, que serviu para alinhar meus pensamentos, e por me aplicar a estudar, eu consegui aí fechar uma série de lacunas as quais eu achava que não se encaixava, porque parecia que estava caindo em contradição a antiga aliança com a nova. Eu sempre fui obediente a Deus. Sempre fui obediente a Deus. Eu sempre obedeci os líderes. Eu não, como que eu posso dizer, eu não desrespeitava os líderes. Para o que eles precisassem, eu estava ali. Todos os cultos familiares que eu fazia lotavam. Eu tinha muitos problemas com obreiros por causa de inveja que os presbíteros tinham, que os diáconos tinham, que pastores tinham, por conta da minha desenvoltura, do meu entendimento, do meu conhecimento e por causa dos dons que acompanharam, que sempre acompanharam o meu ministério. Pessoas sendo curadas, pessoas quando tinham demônios, os demônios eram expulsos. Então todo mundo gostava de me chamar porque sabia que se eu estivesse lá, Deus ia fazer alguma coisa, e glorifico a Deus por isso, porque Deus realizava mesmo, Ele nunca falhou comigo, nunca, Ele sempre fez questão de mostrar que Ele era comigo, que eu era um escolhido dEle, e eu louvo a Deus por isso, porque eu não sou digno de nada disso. Enfim, muitos pastores se rebelavam contra mim. Teve um pastor que, ele foi meu primeiro pastor na Bedside, que eu fui para uma igreja que ele abriu, porque ele saiu do ministério por causa de um erro que ele cometeu. Eu não levei isso em conta. Fui congregar com ele depois de alguns anos. Eu falei para ele que um outro pastor amigo meu, o Antônio, estava me chamando para ajudá-lo na obra na igreja no quilômetro 18. E eu falei para ele, estou pedindo a sua bênção porque eu vou mudar, porque eu vou ajudar meu amigo lá. E esse pastor falou, não vai, quase chorou para que eu ficasse. Quando foi, isso foi num sábado, no domingo de manhã ele armou a igreja contra mim, dizendo que eu era herege. Poxa, um cara que estava querendo, forçando eu praticamente a ficar na igreja ali, que não queria que eu saísse, quase chorando, sabe? Apronta uma cilada dessa comigo. Na época, alguns pastores conhecidos meus queriam que eu processasse ele. Eu falei, não, irmão, deixa com Deus. Porque ele tinha medo, porque quase que metade da igreja dele fui eu e uns outros jovens que tinham ganhado ali pregando o evangelho. Nós tínhamos uns jovens que andávamos unidos, que éramos o Márcio, que é o Mateus, que hoje é o apóstolo Mateus, o Flávio, que foi meu traidor, foi congregar comigo e me traiu, quem mais? O Vozão, o Anderson, que hoje é pastor, e eu. Éramos nós cinco. Ah não, tinha o Fernando também, que hoje é apostatou da fé. Enfim, nós éramos chamados pelas pessoas de os apóstolos. Então todo mundo queria que nós fôssemos pregar, porque quando nós pregávamos aonde nós estávamos, havia libertação, cura, transformação, havia um mover de Deus. Então os cultos familiares, que geralmente costumavam acabar às 9 horas, duravam até quase meia-noite, porque as pessoas não queriam que nós fôssemos embora. As famílias não queriam. Então, acabava que nossa agenda de cultos nas casas ocupavam todos os dias durante a semana, quando não havia trabalhos na igreja. Todo mundo queria. E isso tirou dos presbíteros e dos diáconos os cultos familiares. Ninguém queria que eles fizessem. Queriam que nós fizéssemos. Aí um grupo de presbíteros ficou dividido. Ficou dividido porque queriam que nós ficássemos com eles, né? Porque eles eram ao nosso favor, e outro grupo não, os que tinham inveja. Aí, uma pastora me chamou eu e o Anderson, e nos proibiu de pregar a palavra e expulsar demônios. Vocês já imaginaram isso? Vocês estão proibidos de expulsar demônio e pregar a palavra. Olha isso. É lógico que nós ficamos indignados. Eu fui falar com o pastor presidente chorando, né, na época, antes de sair, antes dele ter preparado a igreja contra mim, fui falar com ele chorando, e ele falou, poxa, eu não posso fazer nada, porque quem decidiu isso foi a vice-presidenta. Enfim, foi nesse interim que eu fui convidado para ir para outra igreja, e eu fui porque o pastor, meu amigo Antônio, com quem eu e ele aí fizemos uma série de trabalhos em áreas livres e favelas, pregando o evangelho, pessoas sendo curadas e tantas outras coisas. Foi maravilhoso.
Temos história, até hoje quando a gente para conversar, a gente conta, fala dessas histórias, os filhos dele, né? Ouvem a gente contando essa história, meu filho também. Enfim, aí eu peguei, fui para essa igreja, junto com o pastor Antônio, era a Igreja Maravilhas de Jesus, no quilômetro 18, em Osasco. E fiquei lá durante um tempo. E depois eu fui para uma igreja que ficava no centro de Carapicuíba, onde hoje o pastor apostatou da fé. Nessa igreja, o que aconteceu? Esse Fernando, ele saiu, que era um dos apóstolos, ele saiu da igreja, onde nós estávamos também, e foi congregar com ele, porque a namorada dele era de lá. E ele começou a falar, olha, tem um amigo meu, que ele prega isso, isso e isso, e esse pastor dessa igreja, ele pregava imitando um pastor, que eu fui visitar a igreja dele, que me ensinou sobre santidade, aquele que eu fui visitar quando eu tinha 3 meses de igreja. E ele copiava as pregações. Então ele já ouvia a mensagem mais ou menos similar à minha. E mandou me chamar. E eu fui. E muita gente que era da outra igreja foi atrás de mim porque gostavam de me ouvir. E ele teve inveja. E eu pregava na rádio com ele. Então muitos pastores que pregavam depois da gente vinham antes para ouvir nossa mensagem na própria rádio e tentar falar comigo depois, porque eles queriam que eu fosse pregar na igreja deles. E esse pastor começou a me cortar, me queimar, enfim, vou resumir. Na segunda vez que eu voltei para a igreja desse cara, eu vi que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia o que era. Então eu fui orar. E um dia eu tive uma visão, né, em sonho. Eu não vou contar aqui agora, porque é muito extensa. E eu entendi que o diabo estava nele. Quando eu voltei para a igreja, ele tinha preparado a igreja contra mim. Mais uma vez. Eu era o mais obediente, era pontual, sabe? Estava sempre do lado dos pastores. E eles sempre aprontavam comigo porque tinham inveja, tinham medo da influência que eu exercia sobre as pessoas por conta das coisas que eu pregava. O que esse cara fez? Preparou a igreja contra mim e eu saí dali daquela reunião angustiado, amargurado, triste. À beira da depressão. Fiquei uns 15 dias mal, chorando e perguntando por quê, chorando e triste. Não entendia, né, que aquilo ali era perseguição por causa da palavra, como os fariseus fizeram com Jesus e que os apóstolos estavam fazendo comigo. E eu não entendia. Aí eu peguei, no 15º dia, eu dobrei o joelho e falei, olha, mais ou menos uns 15 dias, né? Não posso falar 15 dias, mas era mais ou menos isso. Eu dobrei o joelho, era por volta da meia-noite, e falei com Deus, falei, Senhor, eu não vou mais pregar o Evangelho, eu não vou mais pregar a sua palavra, não vou mais pregar a sua palavra, porque eu sou obediente, eu busco santidade, me consagro, oro, faço a tua obra, prego a sua palavra, e tudo isso está acontecendo comigo, então eu não quero mais, não vou pregar mais, vou arrumar 2 empregos durante a semana e vou congregar nessa Assembleia de Deus que tem na rua de trás da minha casa. Foi isso que eu falei. Eu deitei na cama. Fui dormir. De repente, como se eu tivesse acordado, apareceu do meu lado uma mulher morena com uma roupa dourada, um vestido dourado. E ela pegou no meu braço. E conforme ela puxou, eu saí. Conforme eu saí, eu vi que o meu corpo ficou. E eu fui sendo levado. Eu me lembro que eu vi meu filho na casa dele e eu ficava pensando, meu Deus, eu morri. O que vai ser do meu filho agora? Meu filho na época tinha 4 aninhos. E eu sendo levado. Eu tinha plena convicção que eu tinha morrido. Plena convicção. E eu fui levado para um lugar, uma grama verde linda. O céu ele era todo azul e não tinha sol. Eu entendi que o Senhor era o sol daquele lugar. E ali eu falando com essa mulher, que eu entendi que era um anjo, porque tem anjo mulher, tá? Tem anjo mulher. Uma outra hora eu falo sobre isso. E eu comecei a falar com ela, olha, pede para o Senhor me dar mais uma chance, mais uma chance. E ela falou assim, eu não posso, porque você desistiu. O Senhor pediu para que eu te recolhesse. Rapaz, aquilo me deixou num estado, eu falei, meu Deus, e agora? E agora, meu filho? E as pessoas que eu devia ter pregado, eu não preguei, e aquilo me angustiava muito, muito. E eu lembro que lá eu chorava, só que não saía nenhuma lágrima do meu olho lá. Vai vendo por quê. E eu falei para ela, me dá mais uma chance, e ela sumiu.
E eu ali desesperado, até que eu olhei para o céu e falei assim, Senhor Jesus, na época esse era o entendimento que eu tinha, e Deus, ele lida com você de acordo com o entendimento que você tem, à medida daquilo que você recebeu no momento da sua conversão, tá bom? Deus é sábio. Eu falei assim, Senhor Jesus, me dê a última oportunidade. E então aquela voz falou comigo, eu acredito que era o Pai, porque ele falou assim, ó, eu sou Jesus, o Deus que você pregava. Vai, volte, prega o meu evangelho. Não confie em ninguém. E ele me especificou em quem eu não deveria confiar. O que eu desobedeci e, consequentemente, depois me lasquei. Enfim, eu voltei. Quando eu voltei para o meu corpo, era mais ou menos umas 4 e pouco da manhã. Eu estava pálido, levantei, acendi a luz e comecei a falar, meu Deus, eu estava morto e o Senhor me trouxe de volta. Eu estava pálido, gelado, meu corpo ainda estava começando a aquecer. Eu ainda estava como que cãibra no corpo inteiro, sabe, o corpo meio mole ainda. Eu tinha plena convicção que eu tinha morrido e que o Senhor tinha me mandado de volta, eu tinha ressuscitado. Aquilo ali deu um up na minha fé, foi algo fantástico. O que eu comecei a fazer? Eu tinha um computador, detalhe, esse computador na época não tinha gravador de CD, ele era um Windows 98 e ele não era compatível sequer com o sistema que eu usava para fazer as minhas gravações. E eu comecei a gravar com um microfone pequeno que tinha, eu pregava, né, naquele programa e gravava ele, né, era o SoundForge 7 na época, que não era nem compatível com o Windows 98, e eu tinha um Nero que eu tinha baixado também, que era para poder, no SoundForge, eu fazia as edições de áudio, e no Nero eu usava ele para gravar no CD, só que não tinha gravador de CD e DVD, não tinha no computador, e gravava mesmo assim, acredite se quiser, mas gravava mesmo assim. E que eu comecei a fazer? Todas as mensagens eu começava a distribuir para os meus amigos. Distribuir. Antes disso, o que aconteceu? Depois que eu voltei desse arrebatamento e dessa morte e ressurreição, eu fiquei orando e recebendo revelações durante 3 dias consecutivos, sem parar, sem dormir, sem nada. Só tomava banho e ficava ali lendo e Deus me dando revelação. Foi quando ele me revelou o mistério da igreja. Enfim. Eu gravava essas pregações em CD e ia distribuindo para alguns colegas meus. Um dia um menino aqui do prédio, o Marcelo, o Nico, que era amigo do meu irmão de infância, o que aconteceu? Ele pediu para ir para minha casa para ouvir minhas mensagens e eu levei. E foi a primeira vez que eu vi um batismo genuíno no Espírito Santo, além do meu. E conforme eu pregava a palavra, ele sentado no sofá junto com o Romário, que é outro rapaz também que é uma bênção, ele pulou do sofá de joelhos no chão, glorificando a Deus. E ele, que era de uma igreja batista tradicional, recebeu o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E ali começou. Ali começou a igreja. Ele começou a chamar amigos e tal, e foi lotando a minha casa, lotando, era gente no corredor, gente na cozinha, gente na sala, no banheiro, no quarto, em tudo que é lugar. Chegou uma hora que foi inevitável. Nós tivemos que preparar um salão, que era embaixo de um sobrado que eu tinha, que eu morava em Carapicuíba. E ali começou a igreja, depois nós alugamos um lugar maior e foi crescendo. Certa vez o irmão Rubens estava pregando o evangelho na escola e também o Marcelo pregando a palavra na escola e as pessoas perguntaram, olha, qual é o nome da igreja de vocês? E eles disseram, a nossa igreja não tem nome, não tem placa, como a igreja do Senhor. E aquilo soava estranho. E um dia estávamos conversando nós três, né? Eu, o Marcelo, o Nico e o Rubens, falando sobre isso, eles me explicaram a situação. Eu falei, olha, diga para eles que nós somos uma comunidade evangélica instruída no fundamento apostólico. A sigla dava Ceifa, olha que curioso. A sigla dessa frase, comunidade evangélica instruída no fundamento apostólico, dava Ceifa. Então nós passamos a dizer para as pessoas que era Ceifa, mas era simplesmente pelo fato do vício do sistema religioso tê-las contaminado, onde todas as igrejas tinham que ter um nome, só por isso, mas nós nunca dizíamos o nome da nossa igreja. Só quando havia mesmo a curiosidade é que nós falávamos, nós somos uma comunidade evangélica instruída no fundamento apostólico, a ceifa, a colheita do Senhor. Só assim mesmo.
Entendendo? Quando chegou mais ou menos no finalzinho de 2015, mais ou menos aí outubro de 2015, aconteceu algo comigo que me deixou muito triste, muito abatido, algo dentro da minha família, e eu resolvi fechar a igreja. Me arrependo muito, mas eu fechei a igreja, paguei um alto preço por isso, sofri demais, fiquei doente, uma série de coisas aconteceram. O pior, né? Os malfeitores começaram a me caluniar, inventando coisas a meu respeito por conta do que aconteceu dentro da minha família, que nem tinha sido eu o culpado, não tinha sido eu quem tinha cometido o erro, mas eles se usaram disso para me difamar, caluniar, ressuscitaram o meu passado, sabe? Para querer de algum jeito me vedar, me impedir. Irmãos, eu conheço muito bem o caráter desses caras do sistema religioso. São um bando de gente falsa e traiçoeira, invejosa e maligna. Se você não vive esse evangelho nessa dimensão que eu tenho falado para vocês, vocês vão se tornar iguais a essas pessoas aí. Homens ambiciosos, invejosos, assassinos de reputação, destruidores da salvação das almas. Entenderam? Assassinos dos profetas de Deus. E o que aconteceu? Eu sofri um baque muito grande, foi algo que me entristeceu muito. Muito mesmo. E eu acabei fechando a igreja. Uma série de coisas aconteceram e eu fechei a igreja. Me arrependi muito por isso. Mas Deus sempre falando comigo, volte a pregar, volte a pregar, volte a pregar, volte a pregar, e oferecendo resistência. Até que um tempo atrás eu conversei com um amigo meu e ele me cedeu os horários de terça, quinta e domingo para que eu possa me reunir com as pessoas e pregar o evangelho lá, até que eu tenha um número considerável de pessoas e condições financeiras para nós podermos alugar um lugar próprio. Quem fez isso foi meu amigo, pastor Carlos, é uma bênção. É um grande estudioso das escrituras. Nós estudamos e debatemos a palavra. Quando vou para lá, a gente fica o dia inteiro falando da palavra. O cara é gente fina demais. Tenho 2 faculdades teológicas. Uma eu me formei na Faculdade Teológica Nacional de Minas Gerais, um bacharel em teologia. Procurei me especializar durante todos esses anos em hermenêutica, erros de tradução, morfologia da palavra para entender o que significa cada palavra, enfim. Depois eu fiz uma faculdade teológica na Faculdade Teológica Talmudim, que é judeu-messiânica, e tenho estudado até os dias de hoje. Até os dias de hoje eu ainda continuo estudando, eu tenho mais de 30 versões da Bíblia, já tive muito mais do que isso, sempre gostei muito de estudar. Eu acho que é importante, né, estudar e ter uma boa leitura. Eu estudo muito também a gramática da língua portuguesa para poder ter uma leitura, uma interpretação correta dos textos, né? Nós estamos lidando com a nossa língua, então nós temos que ter uma boa gramática, interpretação, conjugação verbal, respeitando os sinais. Enfim, é bom você ter um bom entendimento, uma boa compreensão dos textos, né? Procure estudar grego, hebraico, aramaico, vou atrás, pego cópias, vejo as mais seguras, tal, mas sempre orientado pelo Espírito Santo. É incrível. Tudo aquilo que o Espírito Santo coloca na minha cabeça, olha, isso aqui tem alguma coisa suspeita. Eu vou atrás, vou pesquisar e glórias ao Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre me pede mesmo para ir atrás de materiais, porque ele sabe da incredulidade dos homens. Então ele me orienta, ele me revela onde está, eu pesquiso, descubro e ensino para vocês. E é assim, resumidamente, esse é o meu testemunho. Resumidamente. Então, você que queria saber da minha trajetória foi essa. Nesse período, nunca me afastei do Senhor, nunca deixei de congregar, nunca deixei de orar, de buscar, de jejuar. Pelo contrário, durante esse período foi um momento que eu mais me consagrei, que eu mais adquiri conhecimento, experiência, humanidade, amor, misericórdia e compaixão. Cheguei a fazer consagrações aí de jejuns de 3, 4, 5, 27 dias seguidos, 23 dias seguidos de jejum ininterruptos, né? Ou às vezes jejuns programados também, 24 horas uma refeição, 24 horas outra refeição, e assim foi. Então eu nunca me afastei. Por isso que quando eu vejo as pessoas falando, eu me afastei, eu me desviei, eu não entendo isso, porque eu não consigo me desvincular de Deus, me desmembrar do corpo de Cristo. Não consigo. Aí que eu fiquei sem ter uma igreja, um local para pregar a palavra para as pessoas, eu ficava dando aula para pastores.
Aí eu começava, ia numa igreja, começava a dar aula, tal, tal, o cara ia aprendendo. Nossa, quantos pastores que eu conversei, principalmente presidentes de igreja, que falaram para mim que precisavam ser batizados de novo, que tinham aprendido tudo errado. E isso, caras bacharéis em teologia. Pra você ter uma ideia, bacharéis em teologia. É, então eu ficava ensinando, pregando em algumas igrejas, instruindo. Aí eu sofria retaliação porque os perseguidores iam lá me difamar nas igrejas. Aí os pastores paravam de ter aula comigo, se tornavam meus inimigos. E os membros deles me ouviam e queriam congregar comigo. Isso acontece até hoje, né? Isso acontece até hoje. Mas é assim mesmo. Quando o cara é maligno, ele sempre vai levantar falso testemunho contra você, arrumar falsas testemunhas, mas Deus sempre prova que você é de Deus. Uma vez eu estava conversando com um casal que eles eram da igreja de um pastor que eu dava aula, que deixou, né, de ter comunhão comigo por causa que foram lá me difamar para ele. E eu perguntei para eles assim: vocês acreditam, convivendo comigo hoje, vocês acreditam que eu sou aquilo que eles têm dito a meu respeito? E eles falaram: claro que não, pastor. Claro que não, pastor. A gente convive com o senhor e percebe que o senhor é diferente do que eles falam. Então, os caras podem caluniar, podem difamar, como aqui mesmo no Kuai, os caras entram, esse cara é falso profeta, esse cara não sei o que, esse cara pode falar o que for. Mas quem convive, aquele que conhece a voz do Senhor, quando ouve a pregação, fala: poxa, esse cara é de Deus. No convívio, a pessoa percebe quem você é. Então, o maior testemunho que existe, a prova de que o que você prega é eficaz, é quando a pessoa convive com você e conhece, vê Deus no seu comportamento. Como é que as pessoas viam o Deus do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus? Convivendo com Ele. Como é que as pessoas conheciam o Espírito Santo? Convivendo com Ele. Entendeu? Então, não se preocupem com as calúnias e difamações. Seja você uma bênção, porque aquilo que você prega vai se manifestar aos outros através do seu comportamento. Então, a difamação cai por terra quando as pessoas começam a conviver com vocês. Entenderam? Muito pequei, muito que jovem peca pra caramba. Cometi muitos erros. Errei muito como pastor em alguns pontos e fui aprendendo. Fui aprendendo a ter amor, misericórdia, paciência, a suportar, a apacentar, a discernir pessoas, a interceder e tantas outras coisas que Deus foi me ensinando. A minha igreja chegou a ter um total de aproximadamente 70 membros fixos que tinham o mesmo entendimento que eu tenho, só para vocês terem uma ideia. E fora as pessoas que iam visitar, aí dava em torno de umas 100, cento e poucas pessoas. Mas todos esses que tinham lá, todos eles já tinham sabedoria e conhecimento da palavra. Eram pessoas que eu poderia, né, ter formado ali grandes obreiros, e eu, por conta de tudo que aconteceu, eu não tive estrutura, paguei um alto preço por isso, mas agora eu estou voltando, pregando o Evangelho para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Yeshua, nosso Deus e Pai, e do seu Filho, nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, né? Deus abençoe vocês.